no momento da última comissão de reforma do Código Penal, que foi solicitada pelo então senador Sarney, presidente do Senado, foi nomeada uma comissão de reforma do Código Penal, cujo relator no Senado era o senador Pedro Taques. E nós conseguimos uma audiência com o senador Sarney, através de um governador, ex-governador de estado, que é meu amigo particular. E aí o senador sentou-se numa cadeira de madeira colonial enorme, a vários metros de distância de mim, porque assim eu não poderia contaminá-lo. E o ex-governador, Daniela do meu lado, e eu, e o senador entra na sala e diz o seguinte: doutor, eu sou católico apostólico romano e não concordo com nada do que o senhor fala. Pois não. Mas, senador, me diga uma coisa, o senhor acha que a mulher que pratica um aborto deve ir para a cadeia? Não, doutor, ir para a cadeia não. Digo, pois é, mas é isso que diz o Código Penal. Então, o presidente do Senado, então, não tinha noção do Código Penal vigente. E esta é a razão fundamental pela qual eu sou contra plebiscito. Porque o plebiscito não tem condições de ser votado por desinformação. O crime só existe a partir do momento em que o legislador escreve na lei que aquela determinada conduta é criminosa. Antes disso, não é criminosa. Portanto, o que nós sabemos é que a criminalização do aborto decorre de uma opção legislativa. Ou seja, não era criminalizada. A partir de um momento, por faz ou por nefas, o legislador resolve criminalizar a conduta. E podemos, então, pensar que tenha sido feito isso para diminuir a sua prática. O princípio da idoneidade. A criminalização de qualquer conduta deve ser um meio útil, eficaz, idôneo para controlar um determinado problema social. Ou seja, quando o Estado lança a mão da criminalização de uma conduta, é preciso que isso seja útil, que seja eficiente, que seja idôneo. O número de abortos hoje no Brasil é calculado em aproximadamente 1 milhão, e esses dados são dados oficiais, não é? São 30 a cada 1000 mulheres em idade reprodutiva já praticaram um aborto. Enfim, nós temos uma infinidade de dados que serão mencionados que demonstram que a criminalização do aborto é ineficaz, é inidônea, o que constitui uma violação ao princípio da idoneidade. Ao contrário, o que tem acontecido com os países que descriminalizam é a redução da taxa do abortamento. Aconteceu isso com a França, aconteceu isso com a Itália e tem acontecido com todos os países. Princípio da racionalidade. No processo de criminalização devem ser medidos os custos e benefícios sociais. Nós vamos sopesar quais os benefícios da criminalização e quais os custos sociais da criminalização. E nesse particular é evidente que surge a questão do aborto inseguro, que é o aborto praticado na clandestinidade, exatamente em decorrência da criminalização do aborto. Enfim, esse dado é interessante, que mostra também a localização, né, dos altos índices de morte materna no planeta e que mostram, em seguida, os locais no planeta onde estão exatamente os países que criminalizam o aborto com maior intensidade, e isso não é uma coincidência. Princípio da subsidiariedade. A criminalização somente se justifica quando não houver outros meios alternativos. Ou seja, se há outra forma do Estado preservar um determinado bem ou garantir que uma conduta não seja praticada, ele deve lançar mão desses outros meios e deixar a criminalização como última alternativa, porque a criminalização é uma alternativa violenta do Estado, é uma alternativa que exclui, que só causa danos, na verdade. Mas nós temos uma outra razão, além de toda a violação a esses princípios criminalizadores do Estado de Direito Democrático. Se nós olharmos para o sistema internacional de direitos humanos, nós vamos ver como esse sistema vê a problemática do aborto. Não é? E por que isso é importante? Porque a nossa Constituição Federal acolhe o Sistema Internacional de Direitos Humanos como normas constitucionais. Portanto,
Quando nós falamos numa norma de direitos humanos, nós não estamos falando de panfleto de passeata, nós não estamos falando de panfleto de movimentos sociais, nós estamos falando de normas constitucionais com valor e validade no território nacional. Né? Se nós não desarmamos essa armadilha que é feita contra as mulheres, essa jaula na qual são enclausuradas as mulheres, que é a criminalização do aborto, enquanto não fazemos isso, as mulheres estão vivendo no Brasil e em muitos países deste planeta, infelizmente ainda, como se estivessem no lago de Tântalo. Eu vou terminar contando essa historinha da mitologia. Tântalo, que por desafiar Zeus, foi condenado a ficar por toda a eternidade nesse lago, acorrentado e com água até a altura do peito. E Tântalo sente sede, mas quando ele abaixa para beber a água, o nível da água baixa, e ele não consegue beber a água e está com sede eterna. E aí Tântalo tem fome, e vejam que sobre a cabeça de Tântalo, Zeus colocou, para aumentar sua pena, muitas árvores frutíferas, suculentas. E quando Tântalo ergue o braço para pegar uma dessas frutas para matar a sua fome, Éolo, o pastor dos ventos, afasta com sua brisa do alcance das mãos de Tântalo essas frutas, e lá está Tântalo com sede eterna e com fome eterna. Mas não é só. Perto daquele lago há uma montanha, e no cimo da montanha uma pedra. E quando venta, aquela pedra balança e ameaça cair sobre a cabeça de Tântalo. E lá está Tântalo, estará Tântalo por toda a eternidade, com sede eterna, com fome eterna e com medo eterno. É assim que eu vejo as mulheres vivendo neste país, enquanto não for descriminalizado totalmente o aborto, enquanto não forem garantidas condições materiais do exercício dos seus direitos, vivendo com sede de direitos, com fome de justiça e, sobretudo, com medo dessa criminalização. Eu espero que nós comecemos a pensar mais seriamente em ouvir o que diz Fernando Pessoa sobre isso. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É tempo da travessia, e se não ousamos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Muito obrigado pela atenção.